O processo de envelhecimento e como deve ser o envolvimento do médico com os pacientes idosos. Todos, em algum momento dentro da sua praxis, vão encontrar pessoas idosas e vão ter sim que aprender muitas informações sobre o envelhecimento humano. Já o Dr. José Carlos Prats falou sobre a anatomia dos recém-nascidos, deu dicas para quem vai trabalhar com bebês e conscientizou os alunos para que esses não façam diagnósticos equivocados. Mais frequentes, por exemplo, são, sutura metópica, né? O indivíduo acha que é fratura do frontal, né? A criança que nasce prematura, não tem substância surfactante, o pediatra tem que fazer o diagnóstico rápido. São poucas as faculdades que proporcionam essa aula para os alunos, né? A gente teve a ideia de chamar o professor para dar aquela aula que ele sempre deu e um pouco mais rápido, mas para ter uma noção de quão importante é essa anatomia do recém-nascido. As palestras orientam os médicos na hora de exercer as práticas clínicas voltadas para estes pacientes específicos. Então são essas coisinhas que o médico tem que estar lembrando e fazer uma medicina mais científica, né? Com mais conhecimento. Voltamos ao vivo para continuar nossa conversa sobre marketing pessoal com o professor Douglas. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar: como desenvolver o marketing pessoal na carreira profissional e ganhar visibilidade? É uma pergunta muito interessante. Como eu disse no início, as empresas administram isso no planejamento da carreira, são os planos de carreira. Então tem o plano de carreira, que a organização, a empresa, enfim, a entidade, determina do que ela acha e coloca como dentro da sua estrutura organizacional, e o indivíduo, o profissional, que também pode planejar a carreira dele. Então vamos deixar isso separado para a gente poder entender. Aí entra o marketing pessoal. Aí vem a questão: será que eu, fazendo o meu marketing pessoal, eu vou estar inserido, nesse plano de carreira da organização? Nem sempre. Né? E o quanto do meu talento vai ser reconhecido por eu estar naquele plano de carreira? Então tem os limites da empresa. A empresa determina, às vezes, por prazo. Então você tem de ter um mínimo de tantos anos naquela atividade, naquela função. Ou até mesmo a troca de áreas para você ter uma promoção. E isso, às vezes, não vai na mesma velocidade, e isso é muito importante frisar, Rosângela, com a sua, por exemplo, graduação ou a sua especialização. Às vezes você está fazendo um curso e acha que aquele curso, dentro do contexto, já vai lhe dar o passaporte para você ser promovido. Não, porque eu tenho de seguir o planejamento, da empresa, quer dizer, o plano de carreira da empresa, porque ela também tem um plano de carreira dentro desse contexto. Como é que a gente trabalha isso? Acho que essa questão ela é um pouco técnica. Eu tenho de administrar, quer dizer, a minha ansiedade e trabalhar e ter a paciência, de continuar, ou seja, dando andamento e continuidade ao seu aperfeiçoamento pessoal, e aguardar a empresa. E, óbvio, dar os sinais para a organização. Como que eu faço isso? Informando. Olha, terminei o curso dessa especialização. Ficar atento aos avisos da organização, que hoje é comum, ela manda por e-mail, coloca nos murais as oportunidades e não ter medo de participar. E achar que aquilo, se você não passar num processo interno, por exemplo, da empresa, que isso vai diminuir a sua condição. Muito pelo contrário. Essa sua forma de visibilidade é um marketing pessoal que você está fazendo. E muitos esquecem disso. Acham que a promoção virá apenas pela indicação do chefe ou até mesmo pela condição de eu estar fazendo um curso de pós-graduação, enfim. Não é. Fazer horas extras, não é. Muito pelo contrário. Hora extra, na década de 80 era normal. Na década de 90, não. Hora extra é porque você não está sendo competente naquilo que você está fazendo. Precisa tomar muito cuidado. Novamente o código. O que a empresa coloca nisso? Como que ela vê essa questão? E não tem problema nenhum você tomar conhecimento do plano de carreira da empresa, ou através do seu superior imediato, ou até mesmo dos recursos humanos ou gestão de pessoas das empresas, que tem isso publicado, do plano de carreira do prazo. Com isso, você consegue administrar o seu processo. E aí fica muito mais fácil você conciliar. O que não pode é desistir. Você achar que aquele prazo da empresa é muito longo ou que o prazo que você tem para estudar e se aperfeiçoar é muito pequeno. Nós no Brasil vivemos isso muito seriamente. As empresas, inclusive, têm áreas que estão carentes
e outras áreas estão com super população, vamos chamar assim, nas áreas. Por que ocorre isso? Será que também um pouco não é o tempo? Quer dizer, eu estou permitindo esse tempo? Como que eu estou? Eu tenho de me perguntar, como que eu estou administrando o meu plano pessoal para eu me apresentar para a empresa? E o melhor, né? Como eu estou fazendo a minha autodivulgação dentro da empresa? Por exemplo, o indivíduo pode ser extremamente talentoso e não ter uma área de visibilidade, que é um exemplo, a área de tecnologia. Ele fica atrás do computador, não é? E não quer dizer que ele não tem talento. E ele também tem dificuldade, às vezes, para marketing pessoal. Porque o negócio dele é a tecnologia. Vamos fazer uma analogia com o pessoal da área comercial. Sim. É o oposto. Está se apresentando o tempo todo, conversando o tempo todo. Está em contato externo o tempo todo. Percebem? Então isso não diminui a capacidade profissional e nem intelectual desse profissional da área comercial, tampouco da área de tecnologia. Agora, como que eles vão se vender? Qual é o plano de carreira da área comercial? Qual é o plano de carreira da área de tecnologia da informação? Então, é esse tempero, vamos chamar assim, que o indivíduo deve fazer, o profissional, e você, estudante. Né? O período da sua graduação, pós-graduação, especialização, nem sempre vai ao encontro, né, da questão do plano que a empresa tem como plano de carreira para as atividades, para as funções, e aquela parte mais interessante que é o salário. Né? É claro, a promoção ela vem com o salário embutido nisso. Percebe? Então, não podemos separar a questão pessoal do marketing, do talento do indivíduo, de como que a empresa administra isso. E onde entram os objetivos pessoais e os das organizações? A gente já conversou em outras oportunidades e essa é mais uma para eu dizer. Tente fazer aquilo que você gosta. Tente se especializar naquilo que você realmente se sente motivado a pesquisar. Não é? Que aí vai isso fluir, já é um né? passaporte, que aí vai começar a fluir. Vai. Ou então, quando você já está numa área, numa formação, e aquela outra área te chama muito a atenção e você vê oportunidade, vá também fazê-la. Porque você abre o leque de opções. Nós estamos falando aqui na questão da multidisciplinaridade. Você atuar em várias áreas. Mas eu tenho de ter aquele gancho principal da minha origem. Né? Então, se eu gosto muito de escrever, eu tenho de estar me preparando sempre na escrita. Né? Se eu gosto muito de comunicação pessoal mesmo, área comercial, eu me especializo nisso nos cursos. Então, assim, eu tenho de estar, é o pré-requisito principal, tentar fazer aquilo que efetivamente gosta. A gente vai até usar uma palavra forte, que é paixão. Quando você tem a paixão por aquilo, fica mais fácil você correr atrás e buscar seus objetivos. Nem pensa nas consequências. Mas tem de pensar. Aí nós temos de tomar cuidado, né? Mais perguntas. O Carlos do Brooklyn pergunta, dentro de uma empresa familiar, o marketing pessoal é mais fácil ou mais difícil? Carlos, né? Boa tarde, Carlos, Brooklyn. Um abraço para você e para o pessoal daí. E assim, nas pequenas e médias, eu vou usar a sua pergunta trazendo um pouquinho para as pequenas e médias empresas. Coincidentemente, as pequenas e médias geralmente são familiares. Né? E as grandes, as multinacionais, também começaram como empresas familiares e foram expandindo seus negócios. Qual que é a grande verdade? A grande verdade é que ninguém nasce grande. Né? Então as empresas começam pequenas. Então isso até é legal você ter colocado, Carlos, porque muitas vezes a gente fala, eu vou me formar, eu quero trabalhar numa grande empresa. Então você fica esperando. Lembra daquele tempo que eu falei, da sua graduação e da sua exposição? Talvez, e muitas vezes ocorre, que na pequena e média empresa, a sua exposição é maior. Consequentemente, a sua visibilidade é maior e você vai ter, às vezes, chances que, às vezes, e muitas vezes, nas grandes organizações, você tem de passar por aquelas áreas para poder chegar lá. Eu até brinco, né? Quanto maior a empresa, mais o erro é grande, né? Então, o que é o erro? É o atraso, é a dificuldade. Então, assim, não porque ela é lenta ou porque ela é rápida. Na pequena empresa, por ela ser menor e as áreas estarem definidas, você tem uma visibilidade maior. Então, vai da sua análise. E também não há nenhum problema, né, em você estar atuando numa pequena e média empresa. Na Europa, por exemplo, as pequenas e médias empresas é um número significativo e nos Estados Unidos também. É óbvio, o jovem ele quer uma prospecção de se formar ou se especializar numa área e trabalhar numa grande empresa. Mas esses conceitos estão sendo revistos. Por quê? Porque é importante você também, dentro de uma pequena e média empresa, você ter acesso a mais áreas e até se especializar mais. E na nossa questão hoje da discussão do marketing pessoal e o talento,
você tem uma visibilidade maior na pequena e média empresa e pode contribuir muito para elas. E o mercado está aí para dizer isso. Vamos agora assistir a uma matéria sobre o assunto e depois eu vou entrar com uma pergunta que chegou e vai calhar direitinho. Ok, vamos lá. Nasce o livro Alça de Silicone. Ele apresenta uma seleção de dicas para ajudar as muitas mulheres que conquistam posições de liderança no mercado de trabalho e mostra que para ser chique é preciso priorizar as boas maneiras. A melhor maneira de devolver ao mundo os privilégios que eu tive de estudar, de trabalhar, de ter um desenvolvimento bom, era passando isso para as outras, para aquelas que tinham menos experiência, para aquelas que tinham mais dificuldades e que poderiam aproveitar a minha experiência para não sofrer em algumas situações mais simples. E o título não surgiu por acaso. Alça de silicone é uma brincadeira. Eu não gosto de alça de silicone porque eu acho que a alça de silicone foi uma coisa que foi criada para resolver um problema e no fim se tornou um problema maior. E é uma metáfora do que acontece na vida, invisível e de repente se transforma numa coisa visível, algumas vezes até sujinha, uma coisa feia. De alguma maneira essa imagem dava essa ideia que eu queria dar de que você, para resolver uma situação, eventualmente precisa pensar melhor do que ir resolvendo assim, sem pensar muito e de repente criar um problema maior. Imagem não é apenas aparência, é muito mais que isso. Não adianta nada você usar roupas de grife, gastar um dinheirão com sapatos, se você não tem uma atitude vencedora, educação, boas maneiras e respeito pelos outros. Uma mulher bem-sucedida é uma mulher que está feliz com ela mesma. Seja qual for a escolha que ela fizer para a vida dela, ou ela quer ser uma profissional brilhante, ou ela quer ser uma dona de casa, ou ela quer ser uma professora, o que ela quiser ser. O importante é que ela se sinta bem com ela mesma e ache que está resolvida, sabe? O importante é que ela se ame, o importante é que ela se admire e que ela seja capaz de, com esses sentimentos para ela mesma, distribuir isso para as pessoas ao redor. Falar bem faz a diferença e ter habilidade nas relações humanas aumenta suas chances de sucesso. Eu fiz o blog, né? Meu blog é executivasechiques.com e no blog eu já desenvolvi novos temas, eu já desenvolvi alguns dos temas que estavam no livro, mas de uma maneira mais detalhada, novos momentos e novas dicas vão aparecendo. Então, eu estou trabalhando nisso no blog, estou trabalhando com as minhas palestras também. Então, até que ponto a aparência pessoal melhora a nossa imagem profissional? Você já falou muito sobre isso, mas aquele toque especial. Na verdade, o exemplo feminino, as mulheres no mercado de trabalho têm uma importância muito grande nos cursos, enfim. Temos que usar o exemplo aí para os rapazes também, pensar num ícone, como ela disse, da alça de silicone. Mas perceba que tem essa preocupação. Não que tenha uma separação efetiva, mas a mulher tem um cuidado com a aparência natural, até por uma questão fisiológica, né? O cabelo, enfim, toda a questão da maquiagem, em todo esse contexto. O homem, a gente sempre fala que é mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais prático nessa questão, mas tem alguns cuidados. Tem um caso muito interessante que é verídico da IBM, que o presidente da IBM estava recebendo o presidente do Chase Bank lá para financiamento. Eu vou resumir a história porque é muito interessante. E tinha alguém da área da tecnologia dentro da sala do presidente mexendo no computador, dentro da sala. Então estavam os dois presidentes e essa pessoa lá mexendo, não é? E aí o presidente do banco, né, olhando aquela cena, como estava o rapaz, né? Ele estava totalmente com barba por fazer, a camisa fora da calça. Ele estava numa aparência um tanto quanto, vamos dizer, não do padrão dentro da organização. Relaxado. Não é? E aí, óbvio que o presidente do banco questionou o presidente da IBM, né? Falou, olha, como que você permite que na sua empresa de tecnologia tenha um profissional que se apresente dessa forma? O presidente automaticamente vira para o presidente do Chase e fala, olha, ele não é meu funcionário, ele é funcionário do seu banco e está aqui testando
a instalação e a plug para poder fazer a ligação financeira dentro da estrutura. Então, assim, e aí o presidente do banco determinou que o terno, o uniforme para aqueles profissionais daquela área. Percebe? Então, muito cuidado, né? Como eu disse, às vezes você vai para uma linha e não é a específica. Talvez aquela roupa específica para aquele atendente ou para aquele técnico não é a mais confortável para ele poder. Aquilo seria automático. Mas e a aparência? Como que eu cuido dessa aparência? Então a empresa precisa tomar muito cuidado e muitas vezes dizer. Então as áreas hoje de gestão de pessoas têm profissionais que orientam o indivíduo. Só que eu sempre falo na questão do cartão de visita, que é a primeira. Você é chamado para uma entrevista. Então esse preparo que ela coloca no vídeo, quer dizer, como é que eu me preparo antes disso? Não é? Como é que eu vou estar me apresentando? E vem o encontro do que eu disse no início. Entre no site da empresa, veja que setor que é, os códigos daquela organização. Vai ficar mais fácil para você se apresentar. E sempre você tem alguém para ter um colega, uma pessoa mais velha, em casa. O exemplo doméstico é fantástico. Pode consultar o seu pai, a sua mãe, o irmão mais velho, como que está, pegar a opinião do outro e também ter o seu próprio código de conduta dentro dessa posição. Ela falou da educação que nós estamos aqui, ela falou questão do vestuário, dos exageros, né? Enfim, não adianta nada ter uma solução que não está, como ela disse, da alça suja, do problema de aparência, percebe? Então, usar vezes, grifes, gastar um dinheirão. Isso é um código desnecessário, como você disse na entrevista. Muitas vezes a pessoa está com marcas, mostrando marcas, mas está totalmente fora do contexto do que é permitido para aquilo, né? E o ser humano precisa valorizar muito também. Nós temos uma preocupação, o mundo capitalista ele tem essa vertente natural, nós temos que nos preocupar com os exageros. Os códigos estão aí, mas nós temos de ser nós mesmos, sem nos preocuparmos com a marca. Né? Então, isso é um cuidado que você tem e a sua autoconfiança. Ela diz, eu estou bem, né? Que ela falou, a questão eu tenho que estar autoconfiante e estar preparado. Porque quando a gente está preparado, você já tem 90% da questão resolvida. Não se prepara, aí você vai sofrer mais. 90% não resolvida. Outra pergunta da Andressa Soares, do bairro Santa Cruz. Hoje existem muitas celebridades virtuais. Estes podem ser considerados casos de um bom marketing pessoal? Olá, Andressa, pessoal aí de Santa Cruz. É interessante você falar isso. Nem sempre uma figura famosa vai fazer com que o seu produto tenha efetivamente sucesso.